Seren entra na mansão e se surpreende ao ver o envelope nas mãos de sua mãe. Seer diz que enviará o envelope de volta para Senis, mas Seren o toma das mãos de sua mãe, dizendo que o envelope deve ser entregue para Aga. Seer questiona a agitação de Seren, que diz para sua mãe não interferir na entrega para Aga. Seer se justifica dizendo que o pacote pertence a Senis e Seren se enfurece, questionando até quando Seer se deixará ser enganada por Senis. Seren diz que o envelope será entregue nas mãos de Aga e que ele deverá tomar uma decisão relacionada ao conteúdo do envelope. Seer e Nurten ficam sem entender o que Seren quis dizer sobre o conteúdo do envelope. Nedin recebe uma ligação de Semri, e ao atendê-la, a jovem explode contra o rapaz por ter intercedido a seu favor em sua contratação em um novo emprego. Semri diz que se sentiu humilhada ao receber a ajuda de Nedin e que não precisa de nada que venha dele. Nedin se justifica ao dizer que queria apenas ajudar Semri. Semri diz que irá construir seu futuro por conta própria, e para isso, recusará qualquer ajuda que venha de Nedin. Semri diz que entende as boas intenções de Nedin, mas pede que ele não se meta em seu futuro. Nedin se chateia e desliga a ligação na cara de Semri. Sem surge em seu carro e oferece uma carona para Semri ao vê-la próxima de onde estava passando. Semri demonstra estar incomodada com algo e Sem percebe, questionando o que está passando com ela. Semri disfarça e diz que sua entrevista de emprego foi um fracasso. Sem tenta motivar Semri após o suposto fracasso na entrevista ao exaltar suas qualidades como cantora. Semri ri dos comentários de Sem, mas explica que estava atrás de uma vaga de trabalho como enfermeira, e não como cantora. Sem se decepciona ao saber que Semri estava procurando um emprego como enfermeira, deixando-a incômoda com sua reação. Sem se justifica dizendo que Semri deveria ir atrás de seu sonho e se dedicar à carreira de cantora em sua nova vida. Sem pede que Semri escute seu coração e que persiga seu sonho de se tornar cantora, não deixando escapar a oportunidade. Semri agradece a Sem pelas palavras de conforto e se despede do ex-marido. Senis recebe uma ligação de Seer, que comunica a Ruiva que Seren tomou o envelope de suas mãos e o entregou para Aga. Senis esbraveja contra Seren e questiona como Seer pode ter falhado em interceptar a encomenda. Seer diz que Seren é incapaz de ser domada, e Senis que ela mesma se encarregará de impedir que Aga escute a gravação. Semri entra em um bar e pergunta a um dos garçons sobre a vaga de emprego como cantora no estabelecimento. O garçom diz que a vaga já foi preenchida, deixando Semri decepcionada. Semri caminha em direção à saída do estabelecimento, mas Oji, a cantora do bar, reconhece Semri e a chama. Semri e Oji se abraçam, contentes por se reencontrarem. Semri diz que sentiu falta de sua amiga, e Oji a convida para tomar um chá e colocar a conversa em dia. Oji diz que viu Semri nas capas de jornais e revistas após se casar com Sem, alegando não ter entendido como a amiga se envolveu com uma família tão poderosa como os Karasei. Oji questiona por que Semri não lhe ligou no meio tempo em que estiveram afastadas, e Semri diz que passou por momentos difíceis enquanto esteve casada com Sem. Semri conta a Oji que se divorciou de Sem e que agora está tentando recomeçar sua vida, começando por encontrar um novo emprego. Semri pergunta como Oji tem se dedicado à sua vida, e a cantora diz que tem focado em sua carreira musical ao trabalhar no bar. Oji pergunta o que motivou o divórcio de Semri Sem, e a moça diz que era incompatível com seu ex-marido. Senis chega à mansão de forma apressada, enquanto Seren observa a agitação da rival direto da sacada de seu quarto. Os seguranças tentam impedir a entrada de Senis na mansão, mas ela avança sobre eles e caminha em direção à entrada do local. Seren é sarcástica ao ver Senis entrando na mansão em estado de pânico. Aga chega em seguida à mansão e é informado que Senis invadiu o local. Aga diz que já está ciente do ocorrido e grita com um de seus seguranças, ordenando que ele vá atrás de Senis para retirá-la de sua casa. Senis vai em direção ao escritório de Aga para buscar o envelope, enquanto Aga entra na mansão para expulsar sua esposa de seu lar. Nurten tenta impedir que Senis entre no escritório de Aga, mas a Ruiva ignora a governanta e decide entrar mesmo assim. Aga sobe em direção ao seu escritório e pergunta a Nurten onde está Senis, sendo informado de que ela invadiu sua sala pessoal. Senis avança sob o envelope que está em cima da mesa de Aga e o pega. Aga surpreende Senis, que esconde o envelope sob suas costas. Aga exige explicações de Senis sobre o fato de ela ter invadido sua casa, e a Ruiva diz que irá explicar sua presença na mansão. Aga pergunta o que Senis está escondendo em suas costas e ela lhe mostra um envelope, alegando que entregaram na mansão por engano e que ela foi buscá-lo.
Aga tenta pegar o envelope e Senis o impede. Aga diz que pelo fato de Senis ter feito tanto esforço em ir até a mansão para buscar o envelope, ele supõe que a esposa tenta esconder algo que não quer que ele saiba. Senis se assusta com os pedidos de Aga para que ela entregue o envelope. Aga encurrala Senis e exige que ela entregue o envelope, ameaçando tomá-lo à força caso ela se recuse. Aga pega o envelope à força das mãos de Senis, que se desespera com a atitude do marido. Aga abre o envelope e Senis implora que ele não faça nada. Aga grita com Senis, indagando o que mais ela está lhe escondendo. Nedim e Seren escutam os gritos de Aga e Senis e perguntam a Nurten o que está acontecendo. Nurten conta que Senis invadiu a mansão e Nedim entra apressadamente no escritório do tio, e Seren vai atrás do marido para observar a confusão. Senis pede que Aga não termine de abrir o conteúdo do envelope, e o milionário pede que ela se mantenha afastada. Nedim se aproxima de Aga e Senis, observando em silêncio a discussão entre seus tios. Aga abre o envelope e se depara com um gravador, enquanto Senis chora desesperadamente diante dele. Seren observa triunfante toda a confusão. Senis implora que Aga escute. Aga tenta ligar o gravador e Senis tenta impedi-lo, mas o milionário consegue desviar de sua esposa. Aga ordena que Senis fique parada onde está. Nedim se apavora ao ver o gravador nas mãos do tio. Aga ordena que Senis se cale, e em seguida, liga o gravador. Aga se surpreende ao escutar a voz de Nedim na gravação, enquanto o sobrinho o encara assustado. Aga escuta Nedim confessar a doutora Oya em uma das sessões de terapia que flagrou duas pessoas. Nedim entende do que se trata a gravação e toma o aparelho das mãos de Aga, impedindo-o de escutar sua confissão. Nedim implora que Aga não escute a gravação, e Aga exige aos gritos que o sobrinho lhe devolva o aparelho. Seren encara toda a confusão com um sorriso malicioso no rosto. Aga questiona aos gritos o que Nedim está lhe escondendo. De repente, Aga começa a sentir-se mal, infartando nos braços de Nedim após se exaltar em excesso. Nedim e Senis se desesperam ao ver Aga tendo um ataque cardíaco, e a ruiva grita para que o sobrinho chame uma ambulância. Seren vê Aga soltar o gravador no chão em meio à confusão. Nedim pede que Seren chame uma ambulância para socorrer Aga. Seren deixa o escritório de forma apressada para chamar o pronto-socorro, enquanto Nedim e Senis permanecem desesperados pelo estado delicado de Aga. Aga desmaia nos braços de Nedim, que pede que o tio reaja. Semri promete a Ozgi que elas irão se ver com frequência após o reencontro, e a cantora pede que Semri forme uma dupla musical com ela para trabalhar no bar. Ozgi diz que precisa de uma voz principal para cantar com ela nos shows, e diz temer ser demitida por não ter tanto talento como Semri. Semri se alegra com a proposta de Ozgi e aceita formar uma dupla com ela. Os paramédicos retiram Aga da mansão em uma maca, enquanto Senis e Nedim acompanham o milionário, desesperados por seu estado frágil de saúde. Todos os moradores da mansão observam a movimentação, angustiados pelo estado de Aga. Senis implora que Aga melhore. Ser questiona Seren o que aconteceu para que Aga tivesse um ataque cardíaco. Seren diz que não sabe de nada, apenas que o milionário teve um infarto. Nedim e Senis deixam a mansão em seus carros, rumo ao hospital para saber notícias de Aga. Neriman pergunta o que Senis estava fazendo na mansão, insinuando que ela tem envolvimento no infarto de Aga. Ser pergunta a Nurten o que aconteceu entre Senis e Aga, e a empregada responde dizendo que não sabe o que o patrão conversou com a ruiva. Neriman diz que Senis foi à mansão apenas para destilar seu veneno e causar mal a Aga. No hospital, Senis culpa Seren por causar o infarto de Aga, e a jovem pede que ela se cale para que Nedim não escute a conversa. Senis diz que a armação de Seren foi responsável por causar o estado delicado de saúde de Aga. Seren pede que Senis não seja ridícula ao acusá-la do infarto de Aga, e a ruiva aproveita para comunicar a Nedim que foi sua esposa quem enviou a gravação para seu tio. Nedim se enfurece ao saber que Seren foi capaz de realizar esta armação, e a jovem tenta se defender dizendo que não foi ela quem enviou o objeto. Seren diz que Senis está mentindo, mas tanto Nedim quanto Senis partem para cima da jovem. Senis grita com Seren e pede que ela seja sincera, já que foi capaz até de visitá-la para confessar sua armação. Nedim cobra explicações de Seren, e ela se aproveita do momento para responsabilizar Senis pelo ocorrido com Aga. Seren diz que Senis está mentindo, e a ruiva deixa o local enfurecida com o jeito dissimulado de sua rival. Nedim demonstra não acreditar nas palavras de Seren. Em um táxi, Semri liga para Ser e informa que não conseguiu o emprego que almejava, mas que arranjou outro trabalho melhor.
Seher pede que Semri volte para casa, e a moça pergunta por que sua mãe está estranha. Seher conta a Semri que Aga passou mal e que está no hospital, e ela diz que todos na mansão estão esperando atualizações sobre o quadro médico de Aga. Semri fica chocada com a notícia e comunica a Seher que irá direto para o hospital. Semri pede que o taxista mude o trajeto da corrida, levando-a para o hospital. Seren tenta se explicar com Nedim, alegando que Seniz está mentindo e que ele mesmo apagou a gravação de seu celular. Nedim repreende Seren pelo fato de Aga quase ter escutado a gravação, e ela tenta acalmá-lo, dizendo que isso não aconteceu. Nedim diz que Seren tem razões para causar mal a Seniz, mas que isso não justifica que ela ataque Aga para atingir seus objetivos. Nedim diz que se algo acontecer com Aga, e se ele descobrir o envolvimento de Seren no envio da gravação, ele não terá pena de acabar com a vida de sua esposa. Seren diz que se ninguém acredita nela, que então mostrem a gravação para provar sua inocência. Seniz diz que não sabe como Seren foi capaz, mas que ela conseguiu eliminar as cópias da gravação. Seniz diz que ela e Seren sabem da conversa que tiveram no hotel antes do envio do gravador, e Seren finge estar ofendida com as acusações de sua rival. Seren diz que o fato de que quem enviou a gravação não muda em nada a situação em que todos estão envolvidos. Seren indaga se Seniz não tem vergonha de mentir, e a ruiva se enfurece contra as insinuações de Seren. Nedim ordena que Seren e Seniz calem a boca. O médico surge para dar notícias sobre Aga, e o profissional informa que Aga está fora de perigo, mas que necessitará ficar no hospital em observação. Nedim e Seniz respiram aliviados com a notícia da melhora de Aga. Nedim agradece ao médico pelos cuidados com Aga. Nedim puxa Seniz pelo braço e a expulsa do hospital após receber notícias de Aga. Seniz se nega a ir embora, e Nedim questiona o que sua tia pretende dizer ao tio quando ele acordar, já que ele tem certeza de que Seniz está lhe escondendo algo. Seniz se sente encurralada, e Nedim torna a expulsá-la do hospital. Seniz cede aos pedidos de Nedim e resolve ir embora. Nedim questiona se Seren apagou as cópias da gravação e diz que conhece tão bem a maldade de sua esposa, tal qual conhece a maldade de Seniz. Nedim expõe a linha cronológica dos fatos antes de Aga receber a gravação, confrontando a versão de Seren, que insiste em alegar inocência. Seren diz que Nedim pode acreditar no que quiser, mas que ele deveria indagar a doutora Oya por ter sido a responsável por gravar sua confissão. Seren acusa Oya de ser a causadora de toda a situação, insinuando a possibilidade de que ela tenha sido a responsável pelo envio da gravação. Nedim passa a considerar a possibilidade levantada por Seren, demonstrando desconfiança sobre Oya. Dama e Sivan retornam da festa em que a jovem foi, e o rapaz pergunta se Dama não prefere ir ao hospital para investigar os sintomas de sua doença. Dama diz que não há necessidade de ir ao hospital e resolve entrar em casa, enquanto Sivan a observa com preocupação. Dama percebe que a mesa do jantar não está posta e chama Nurten. Seniz liga para Seher e lhe pede ajuda para recuperar o gravador, dizendo que o aparelho está no escritório de Aga. Seher se propõe a encontrar o gravador e a entregá-lo a Seniz. Seniz pede que Seher guarde segredo sobre a ajuda que está lhe dando. Nurten e Nerima observam desconfiadas a conversa de Seniz e Seher ao telefone. Dama entra no escritório de Aga e chama por seu pai. Ao não encontrá-lo no escritório, Dama percebe a presença de um gravador no chão do cômodo, o qual ela toma em mãos. Seher entra na mansão e sobe as escadas em direção ao escritório de Aga. Dama tosse compulsivamente com o gravador em mãos. Seher surpreende Dama com o gravador em mãos, e a jovem pergunta o que ela está fazendo no escritório de seu pai. Seher disfarça e diz estar procurando por Seren. Seher pergunta o que está acontecendo com Dama, visto que a jovem não para de tossir. Dama diz que sente frio e dores no corpo, e Seher constata que a jovem está com febre. Dama diz que está se sentindo sozinha com a casa vazia, e Seher aproveita o momento para pegar o gravador das mãos da jovem. Seher diz que levará Dama para seu quarto para cuidá-la. Nedim liga para a doutora Oya e pede que ela o encontre no hospital, pois precisa conversar urgentemente com a médica. Seren pede que Nedim tenha calma e que haja com naturalidade, pois Oya negará a responsabilidade do envio da gravação quando for confrontada. Seren afirma que Oya é a verdadeira culpada pelo envio da gravação, e Nedim promete que irá descobrir o verdadeiro culpado. Seren fica apreensiva após a afirmação de Nedim, temendo ser desmascarada. Seniz recebe uma ligação de Seher, que lhe comunica que conseguiu acesso ao gravador. Seniz pede que Seher mande Sivan lhe entregar o aparelho no hotel,
e Seher diz que espera não estar fazendo nada que incomode Aga. Senis pede que Seher não se preocupe, dizendo que o gravador é de extrema importância para ela. Neriman surge e assusta Seher ao dizer que o médico chegou para atender Dama. Neriman questiona com quem Seher estava conversando, e ela se nega a dizer à sogra com quem falava. Neriman questiona o que Seher está escondendo no bolso do casaco, e ela pede que sua sogra não se meta em seus assuntos. Seher pede que Neriman não conte a Dama sobre o infarto sofrido por Aga, e a idosa diz que Dama ficará sabendo de qualquer forma. Nedim observa o comportamento apreensivo de Seren, questionando se ela suportará as consequências caso descubra o envolvimento dela no envio da gravação. Seren pergunta o que Nedim pretende fazer caso confirme suas suspeitas sobre ela, e ele diz que além de se divorciar dela, não terá pena em expulsá-la da mansão. Seren jura a Nedim que não fez nada, e ele questiona então quem foi o responsável. Oya surge no hospital e confirma que foi a culpada por enviar o gravador a Aga, deixando Nedim e Seren surpresos. Sem verifica os detalhes do contrato proposto por Yusuf a Nedim, constatando que o empresário está inflacionado o preço das terras do empreendimento. O advogado de Sem confirma as suspeitas do cliente, e Sem pede que o profissional averigue a empresa de Yusuf. Nedim se enfurece com Oya e pergunta o que ela pretendia em enviar a gravação para Aga. A médica diz que era o momento de Aga saber a verdade, e que queria ver Senis sendo castigada. Nedim diz que Oya não é ninguém para decidir sobre sua família, e que não saberá explicar a Nedim do que se tratava a gravação. Oya sugere que Nedim diga toda a verdade para Aga, e Nedim questiona quem ela pensa que é para se meter em sua vida. Oya promete que um dia dirá a Nedim as razões pelas quais se intromete em sua vida. Nedim cobra explicações da médica, dizendo que ela deve revelar imediatamente seus propósitos. Oya diz que revelará em breve o que lhe une a Nedim, e em seguida, deixa o hospital de forma enigmática. Nedim se enfurece e grita por Oya, mas Seren pede que o marido se acalme. Seren diz que irá conversar com a médica antes que ela deixe o hospital. Seren vai atrás da doutora Oya e diz que a médica não irá escapar dela. Seren pergunta por que Oya resolveu assumir a culpa do ocorrido, dizendo que não havia necessidade de tanto heroísmo de sua parte. A médica diz que ao invés de interrogá-la, Seren deveria rezar por ter tido sua pele salva por ela. Seren é irônica e agradece a Oya, mas diz que há algo na médica que a irrita. Seren diz que irá descobrir o que Oya tanto esconde, e a médica incentiva Seren a provar o que sabe. Oya tenta deixar o hospital, mas Seren segura a médica pelo braço. Seren e Oya se encaram fixamente, e a jovem diz que a médica não pode escapar dela facilmente. Oya segura Seren pelo outro braço e a confronta, ameaçando-a de se retratar com Nedim caso não lhe deixe em paz. A médica diz que Seren possui uma dívida com ela, empurrando-a para se desvencilhar de seus braços. Oya deixa o hospital e Seren vai atrás de Nedim novamente. Seren cobra a fidelidade de Nedim, dizendo que o marido vive lhe ameaçando de divórcio por não confiar nela. Nedim pede que Seren não critique, e Seren diz que todos a criticam. Nedim diz que tem razões válidas para não confiar em Seren. Semri chega ao hospital e pergunta sobre Aga para Nedim, interrompendo a conversa do rapaz com sua irmã. Nedim diz a Semri que Aga está bem, e Semri pergunta por que Sem não está no hospital. Nedim diz que ligou para Sem, mas que o primo não atendeu suas ligações. Nedim surge para que Semri ligue para Sem, pois quem sabe ele responderá a ela. Nedim deixa o corredor onde está e Seren vai atrás do marido, enquanto Semri pega seu celular para ligar para Sem. Seren se aproxima da maternidade e observa um bebê em uma incubadora, se emocionando ao lembrar de seu filho. Nedim tenta acalmar Seren, que diz ao marido que fica de coração partido por não ter tido a experiência de ser mãe. Seren diz que sente a falta de seu filho e dos pequenos detalhes que não pode experienciar por não tê-lo conhecido. Nedim também se emociona ao ver a criança na incubadora e ao escutar o dolorido desabafo de Seren. Seren abraça Nedim e ambos choram de tristeza pela morte do bebê da jovem. Semri observa Seren e Nedim abraçados e fica abalada. Sem pergunta se o advogado conseguiu encontrar mais algo, mas ele responde dizendo que os últimos detalhes encontrados já lhe foram entregues. Sem pede que o advogado e seus companheiros de trabalho continuem investigando a empresa de Yusuf. Sem jura que Yusuf não conseguirá esconder nada dele. Sem recebe uma ligação de Semri, que informa ao ex-marido que lhe contará algo assustador, mas que agora está sob controle. Semri pede que Sem vá ao hospital, e ela conta ao ex-marido que Aga teve um infarto. Sem se assusta e decide ir imediatamente ao hospital.
Sivan entra escondido no quarto de Dama, que está repousando sob sua cama após sentir-se mal. Dama se surpreende com a visita de Sivan, que pergunta se a jovem está bem. Dama se alegra ao perceber que Sivan se preocupou com ela, e ele disfarça, dizendo que a visitou apenas porque estava na mansão. Dama insiste que Sivan estava preocupado com ela, e o rapaz acaba admitindo diante da amada. Seher cozinha uma sopa para Dama, e Nurten externa sua preocupação por ainda não terem recebido notícias sobre o estado de saúde de Aga. Seher diz que em breve Semri deve ligar para comunicá-las sobre Aga.